Olá pessoal, sejam bem-vindos na nossa primeira videoaula sobre números complexos. Bem, nessa aula a gente vai ver a definição do conjunto dos números complexos, a gente vai ver as propriedades básicas, a gente vai ver a forma algébrica, as operações de soma, subtração e multiplicação e a gente vai fazer as potências de i. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, devido ao nosso curto tempo aqui para as videoaulas, eu não vou iniciar fazendo uma introdução histórica, que normalmente eu faço. Eu vou colocar diretamente a definição dos números complexos e deixo essa tarefa para vocês pesquisarem, tudo bem? Bem, como qualquer outro conjunto numérico, o conjunto de números complexos ele foi criado pelo homem, tá? De acordo com necessidades da época. Então, até agora a gente conhece, o maior conjunto que a gente conhece é o conjunto de números reais, né? Que é a união dos racionais com os irracionais. Dentro dos racionais, a gente tem o conjunto dos inteiros e os naturais. Bem, o conjunto de números complexos, ele não está dentro do conjunto de números reais, tá? Ele é um conjunto além, mas os reais está contido no conjunto de números complexos. Vamos começar vendo a definição que a gente vai entender o porquê. Bem, vamos lá então. O conjunto dos números complexos, que é representado por esse C, é formado por todo Z, tal que Z igual a A mais BI, onde A e B são valores reais, pertencem ao conjunto de reais, e I ao quadrado é igual a menos 1. Gente, isso aqui é o que a gente chama de unidade imaginária, tá? Se I ao quadrado é menos 1, isso é a mesma coisa que falar que I é igual a raiz de menos 1. Até agora, pra gente, raiz de número negativo não existe. A gente para, se você está fazendo lá uma bhaskara e encontra um delta negativo, a gente para ali e escreve o quê? Não possui solução real. Não possui solução dentro do conjunto dos reais, tudo bem? Os números complexos daqui agora para resolver raízes negativas, tá? Então, a partir de agora, uma raiz negativa vai ter solução, tá? Só que não é no conjunto de números reais, é no conjunto de números complexos. Gente, primeiro, por que o conjunto de números reais está contido aqui? Esse A mais BI, o A e B são valores reais, tá? O B, que é o valor que multiplica o I, que é a nossa unidade imaginária, que nos reais isso aqui não existe, tá? Ele não precisa ser diferente de zero. Tá vendo que nessa definição não está escrito B diferente de zero, tá? Então, nos casos onde B for zero, a gente vai ter simplesmente Z igual a A. E quem é A? É um valor real. Então, por exemplo, Z igual a 3 é a mesma coisa que 3 mais 0i, tá? Então, faz parte da definição dos números complexos, ou seja, o 3 está contido nos números complexos e ele é um número real. Tá? Então, todo o conjunto de números reais, todo A, todo M, todo L que for um número real, vai estar aqui dentro, porque ele é igual a M mais 0i, por exemplo. Então, nessa definição, não obriga o B ser diferente de zero, tá? Então, vamos lá. Z igual a A mais BI. Esse A a gente chama de parte real de Z, porque justamente não está multiplicando o I, que é a parte imaginária, tá? E o B, que é o valor que vem multiplicando o I, é o que a gente chama de parte imaginária de Z. A gente simboliza assim. IM, Z, entre parênteses, é parte imaginária de Z igual a B. E a parte real é RE de Z, que nesse caso é igual a A. Então, I é a unidade imaginária, né? Que eu já falei, tal que é o quadrado igual a menos 1, ou I igual a raiz de menos 1. Bem, se o A for zero, tanto A quanto B pode ser zero, tá? Se o A for zero, não vai existir essa parte real. Então, a gente chama Z de imaginário puro. Exemplo, Z igual a 6i. É um complexo que é imaginário puro. Ele não possui parte real, tá? E se o B for zero, temos que Z igual a A. Então, ele é um real, é um número real. Exemplo, Z igual a 3. Bem, vamos ver alguns exemplos, ó. Z igual a 5 mais 3i. É um número complexo. A parte real de Z vale 5. E a parte imaginária de Z, que é o valor que vem multiplicando o I, vale 3. Olha só, eu não falei que a parte imaginária é 3i. A parte imaginária é 3. Só de falar imaginário, você já sabe que está multiplicando o I. Tá? Outro exemplo, Z igual a 9 menos 8i. A parte real de Z é 9, a parte imaginária de Z é menos 8. Z igual a 4. A parte real de Z é 4, a parte imaginária de Z é 0. Tá? Então, a gente fala que ele é um número real, a parte imaginária é 0, mas isso está contido no números complexos, no conjunto de números complexos.
E o último exemplo, z igual a 7i, a parte real dele é 0 e a parte imaginária é 7, tá? Então, como a parte real é 0, a gente fala que ele é um imaginário puro. Então, olha só, gente, vamos resolver agora em C as seguintes equações que não possuem solução real. Então, se eu tivesse que resolver isso aqui, ó, x ao quadrado mais 25 igual a 0, a gente vai fazer igual a gente sempre fez, né? Aqui eu não preciso usar Bhaskara, posso passar o 25 para lá, fica x ao quadrado igual a menos 25. E aí, na hora que eu for extrair a raiz, dá mais ou menos raiz de menos 25. Antes da aula de hoje, a gente ia parar e responder, não possui solução real. Nos reais, continua não tendo solução, tá? Mas aqui, ó, vamos resolver em C. Dentro dos números complexos, isso aqui tem solução. E como é que a gente resolve isso? Bem, a raiz de menos 25 é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes 25, certo? O menos 25 eu posso escrever como menos 1 vezes 25. E essa raiz de menos 1 vezes 25 eu posso abrir como raiz de menos 1 vezes raiz de 25, tá? E agora eu resolvo. Raiz de 25 é 5, raiz de menos 1 é o i. Então, isso vai ser igual a mais ou menos 5 vezes i, tá? Então, tem duas soluções, mais 5i ou menos 5i. Com a prática, gente, depois de entender todos esses passos, você pode vir daqui direto para cá se quiser, tá? Raiz de menos 25, você vai resolver a raiz de 25, que é 5. E o menos é o menos 1. Então, você vai ganhar um i, tá? Então, fica a raiz de menos 25, vai ser 5i. E esse mais ou menos que você já tinha da equação. Por exemplo, se você for resolver raiz de menos 4, vai ser o 2i. Se tiver o mais ou menos na frente, fica mais ou menos 2i. E assim sucessivamente, tá? Raiz de menos 16, 4i. Você resolve um número e o menos é o i. Raiz de menos 1 é o i. Bem, vamos ver esse outro exemplo aqui. Nesse aqui, minha equação de segundo grau está completa, então eu preciso fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Então, usando a fórmula de Bhaskara aqui, vai ficar o seguinte, x é igual a menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que vai dar 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5, sobre 2a, sobre 2 vezes 1. Olha o que vai acontecer aqui dentro, gente. 16 menos 20. Então, esse delta é negativo, é menos 4. Lá no conjuntos reais, a gente pararia aí e falaria que isso não possui solução real. Agora, a gente vai continuar. Raiz de menos 4 vai ser 2i. Então, isso aqui vai dar menos 4 mais ou menos 2i sobre 2. Tudo sobre 2. Ó, lembrando, aqui tem um somatório. Nada muda aqui na simplificação. Lembra como é que a gente simplifica uma soma ou uma subtração? Se você puder dividir esses dois caras pelo valor que está aqui embaixo. Nesse caso, eu consigo, tá? Então, isso vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2, e 2i dividido por 2, que dá o i. Então, menos 2 mais ou menos i. Que eu tenho novamente duas soluções. Menos 2 mais i ou menos 2 menos i. Gente, em qualquer um desses exemplos, ó, deixa eu voltar aqui no anterior. O que quer dizer isso aqui? Se eu achei isso aqui como solução, 5i ou menos 5i. Quer dizer o seguinte, se você jogar esse valor aqui e fizer essa conta, tem que dar o resultado que está aqui, que no caso é 0. Tá? Então, você pode testar. 5i ao quadrado vai dar 5 ao quadrado, que é 25, vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar 25 vezes menos 1, que vai dar menos 25, mais 25. Realmente deu 0. Se você fizer o outro, vai ficar igualzinho, tá? E nesse caso aqui é a mesma coisa, ó. Se vocês quiserem testar, no final da aula eu já vou ter falado das operações. Então, você pode vir aqui, pegar o menos 2 mais i, jogar aqui, fazer ele ao quadrado, mais 4 vezes o x, que é ele de novo, soma 5, o resultado tem que ser 0. Tá? É uma forma de você conferir e treinar aí essas operações. Bem, igualdade de dois números complexos. Dois complexos só serão iguais se possuírem a mesma parte real e a mesma parte imaginária, tá? Então, a mais bi é igual a c mais di, se somente se o a, que é a parte real, for igual ao c, que é a parte real daqui, e o b for igual ao d, que é a parte imaginária igual à parte imaginária. Então, exemplo, quais são os valores de a e b para que a mais 2bi seja igual a 7 mais 6i? Então, vamos lá, tem que resolver essa igualdade. Basta eu igualar a parte real com parte real, que vai dar a igual a 7, tá? E 2b, que é a parte imaginária, igual a 6. 2b igual a 6, resolvendo isso, dá b igual a 3. Então, a resposta é a igual a 7
e b igual a 3. Bem, gente, vamos definir aqui rapidamente soma e subtração de dois números complexos, tá? Então, dados dois complexos, aqui eu vou pegar casos gerais, então chamei o z de a mais bi e um w de c mais di, são dois complexos, tá? A, b, c e d pertencem aos reais. Então, somar z mais w é fazer a mais bi mais c mais di. Como é que a gente faz essa soma? Você vai somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, tá? Então, vai ficar a mais c mais b mais d, que multiplica i. E a subtração é a mesma coisa, só com o sinal de menos, né? Vai ter que inverter aqui. Então, fazer z menos w, vai ficar a mais bi, aí esse menos vai fazer distributiva, menos c menos di. E aí você vai agrupar novamente parte real com real, então fica a menos c, e parte imaginária com parte imaginária. Então, vai ficar b menos d, que multiplica i. Vamos ver um exemplo, ó. Sejam os complexos z1 igual a 1 mais 3i, z2 igual a i e z3 igual a menos 7 menos 2i. Peguei logo três valores, tá? Primeiro eu vou somar os três. Então, o que é fazer z1 mais z2 mais z3? Primeiro eu só reescrevi eles aqui. O z1 é 1 mais 3i, o z2 é só o i, ou seja, é 0 mais i, né? Nem precisa botar, mas eu quis botar. E o z3 é menos 7 menos 2i. E aí, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai somar a parte real com real. Então, vai ficar 1 mais 0 menos 7, vai ser a parte real. E a parte imaginária vai ficar 3i mais i menos 2i. Então, isso vai dar 1 menos 7, que é menos 6 na parte real. E a parte imaginária vai dar 3 mais 1, 4i, menos 2, 2i. Então, o resultado disso é menos 6 mais 2i. No item B aqui, se eu quiser fazer Z2 menos o somatório de Z1 mais Z3. Então, primeiro você faz Z1 mais Z3, Z1 com Z3. Vai ficar 1 menos 7 na parte real, tá? Que vai dar menos 6. E a parte imaginária dele é 3 menos 2i, vai dar i. Então, Z1 mais Z3 deu menos 6 mais i. E o que tinha aqui na frente era o Z2 menos isso. O Z2 é só o i, tá? Então, fica i menos isso aqui. E aí esse menos vai fazer a distributiva do sinal, as operações todas que a gente está acostumado, tá? Então vai ficar ci mais 6 menos i. Então isso vai dar só 6. Bem, gente, agora vamos ver a multiplicação de dois números complexos. Então, dados dois números complexos, novamente eu peguei z igual a mais bi e w igual a c mais di, com a, b e c pertencentes aos reais. A multiplicação, gente, a gente simplesmente vai fazer distributiva, tá? Então, fazer z vezes w é o fazer a mais bi, entre parênteses, que multiplica c mais di, entre parênteses. Aí você vai fazer esse vezes esse, que dá a vezes c. Depois a vezes di, a di. Depois bi vezes c, que vai dar mais bci. Depois bi vezes di, que vai dar mais bdi ao quadrado. E aí, gente, apareceu uma potência de i. I ao quadrado, pela definição, vale menos 1, tá? Então, bd vezes i ao quadrado vai ser bd vezes menos 1, que vai dar menos bd, tá? Aí, menos bd, gente, isso aqui é uma parte real, né? E aí você vai somar. Quando você faz esse somatório todo, como é que a gente faz? Parte real com parte real, então vai ficar AC menos BD, e parte imaginária com parte imaginária, vai ficar AD mais BC vezes I, tá? Vamos ver com números, que fica mais simples da gente entender. Então, vamos fazer Z1 vezes Z2, onde Z1 é 1 mais I, e o Z2 é 4 menos 2I, tá? Então, fazer essa multiplicação, eu vou armar essa distributiva e vou fazer as contas. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes menos 2i vai dar menos 2i. Então, vamos anotando aqui, 4 menos 2i. Depois, i vezes 4 vai dar mais 4i. E depois, i vezes menos 2i vai dar menos 2i ao quadrado. E aí, gente, esse i ao quadrado vale menos 1, tá? Então, esse menos 2i ao quadrado vai ficar menos 2 vezes menos 1. Quando você multiplicar isso aqui, vai dar mais 2. E aí, você vai somar isso com esse 4, que é a outra parte real. Tá? Aqui é parte imaginária com parte imaginária. Então, vai dar 4 mais 2, 6.
menos 2i mais 4i, fazendo essa conta dá mais 2i. Então, acabou aqui. Z1 vezes Z2 vai dar 6 mais 2i. Se você tiver que fazer Z2 ao quadrado, o que é um número ao quadrado? É ele vezes ele de novo, tá? Então, vou fazer Z2 vezes Z2. Substituindo aqui, o Z2 era 4 menos 2i, vezes 4 menos 2i. E aí, fazendo a distributiva de novo, 4 vezes 4, 16. Aqui, 2i vezes, menos 2i vezes 4 dá menos 8i. Depois, esse vezes esse também vai dar menos 8i. E depois esse com esse, que vai dar mais 4i ao quadrado. Deixa eu chegar para cá. Então, olha quanto é que deu isso, gente. Menos 8i com menos 8i dá menos 16i. O i ao quadrado vale menos 1, certo? Então, isso daqui vai ser menos 4. Então, você vai juntar parte real com parte real, que vai ficar 16 menos 4. E imaginário com imaginário. Tá, então, multipliquei aqui por menos 1, né? Depois que eu vou fazer a conta. Então, vai dar 16 menos 4, 12. Menos 8 com menos 8 e dá menos 16i. Então, tá aqui o resultado. Gente, daria certo se você fizesse aquela regrinha, ó. Z2 ao quadrado. Z2 é isso aqui, né? Esse cara ao quadrado. O quadrado do primeiro, que é 16. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ó, menos 2i vezes 2 vezes 4 vai dar menos 16i. Mais o quadrado do segundo. Aí ficaria mais 4i ao quadrado, que é exatamente o que está aqui. Aí isso aqui ia virar menos 4, você ia juntar com 16 e encontrar exatamente esse resultado. Tá? Dá certo também. Gente, vamos falar agora das potências de i. Então, para calcular as potências de i elevado a n, sendo n um número natural, a gente vai usar as propriedades da definição que a gente já conhece, tá? Do conjunto dos números complexos. Primeiro, a gente vai utilizar, ó, que qualquer número elevado a zero vale 1. Aqui isso continua valendo. O i elevado a 1 é o próprio i. E o i ao quadrado, que vem da definição, é menos 1. Daqui em diante, a gente pode calcular. O que é o i ao cubo, que é o próximo? Tá? Qualquer número ao cubo é ele ao quadrado vezes ele de novo. Então, i ao cubo vai ser i ao quadrado vezes i. Tá? I ao quadrado a gente sabe que é menos 1, vai ficar menos 1 vezes i, que vai dar menos i. O i à quarta, eu posso fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado. Tá? Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1. O i à quinta, gente, eu posso pegar o i à quarta e multiplicar por i de novo. Então, vai ficar 1 vezes i, que vai dar o próprio i. O i à sexta, eu posso pegar o i à quinta, que é i, tá? E multiplicar novamente por i. Então, i à quinta vezes i, o i à quinta eu boto no lugar dele, boto i, vai ficar i ao quadrado, que vai dar menos 1. O i à 7, de novo, você pode pegar o resultado de i à sexta e multiplicar por i. O resultado de i à sexta é menos 1, vezes i, vai dar menos i. I à oitava, eu posso fazer o i à 7 vezes i de novo, que daria menos i ao quadrado, que ficaria menos 1, daria mais 1. Ou você pode fazer i à quarta vezes i à quarta, por exemplo. I à quarta você já sabe que é 1. 1 vezes 1 também deu 1. Tá? Então, tem várias formas de a gente calculando isso. Gente, vamos reparar uma coisa. Ó. Olha os resultados. 1i menos 1 menos i. De novo, 1i menos 1 menos i. 1. O próximo, que é o i elevado a 9, vai dar i. Depois o i a 10 vai dar menos 1, depois o i a 11 vai dar menos i. E assim sucessivamente. Sempre vai ser esses 4 valores repetindo. Então, repare que os valores i elevado a n se repetem de 4 em 4. Então, para calcular i elevado a n com n natural, basta, gente, a gente dividir o expoente de n por 4 e o novo expoente de i será o resto dessa divisão. Quer ver como vai dar certo? Ó, o que ele está falando aqui? Vamos pegar o i a 7, por exemplo. Vou dividir 7 por 4, tá? 7 dividido por 4 vai dar 1, resto 3. Então, i a 7 é igual ao i a 3. Quanto que é o i a 3? Menos i. Olha quanto é que deu o i a 7, também deu menos i. Ó, i a 8. Vamos dividir o 8 por 4. 8 por 4 deixa resto 0. Dá 2, o resto é 0. Então, isso quer dizer que o i elevado a 8 vai ser igual ao i elevado a 0, que é 1. Realmente, aqui deu 1. Então, de forma geral, ó, i elevado a 4n mais p, ou seja, quando você pegar esse expoente e escrever ele na forma 4 vezes alguém mais p, o que é isso? Eu dividi por 4, encontrei um quociente que é o n e o p é o resto. Isso vai ser igual a i elevado a p, sempre. Tá? Vamos ver um exemplo aqui grande. Ó. Vamos calcular i elevado a 107, aplicando essa regra anterior. O que eu vou fazer?
Vou pegar 107, vou dividir por 4, isso vai dar 26 e o resto é 3. Tá? Então, isso quer dizer que i elevado a 107 é igual a i elevado a 3. E i elevado a 3 é menos 1. Na verdade, você precisa decorar aqueles 4, né? I elevado a 0, que é 1, i elevado a 1, que é o próprio i ao quadrado, que é menos 1, e i ao cubo, que é menos i. Daí em diante, eles vão sempre ser repetidos de 4 em 4. Outro exemplo, ó, calcule i elevado a 2050. A gente vai pegar 2050, vou dividir por 4. Ó, primeiro peguei o 20, dividi por 4, deu 5, o resto 0. Baixei o 5, isso dá 1, resto 1. Baixei o 0, 10 dividido por 4 dá 2 e o resto é 2. Então, isso quer dizer, gente, que essa potência i elevado a 2050 é igual a i ao quadrado. I ao quadrado eu sei que vale menos 1. Tá? Então, qualquer expressão que você tenha, que apareça uma potência de i, você sempre vai conseguir reduzir essa potência para um desses 4 valores. Tudo bem? Bem, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Vai ter mais um vídeo antes da gente fazer os exercícios, tá? Mas com essa aula você já consegue fazer os primeiros exercícios que estão aqui na nossa atividade 1, tudo bem? Bem, pessoal, a gente vai ter as aulas síncronas, que vão ser para exercícios e dúvidas, mas eu gostaria que a gente não acumulasse, senão não vai dar tempo de fazer tudo. Então, registrem as dúvidas aqui nos comentários, que eu vou respondendo por aqui. Ou pode ser por zap também. Eu disponibilizei o meu zap para o representante da turma e ele vai fazer essa comunicação entre a gente, tá? Ah, professora, olha a minha solução, não deu certo. Pode me mandar uma foto que eu vou te responder comentando aonde você errou. Ou então, pô, professor, explica aí que eu não sei nem como começar. Eu vou ou digitar um texto explicando, ou passo um áudio, que fica às vezes mais prático, né? Passo um áudio explicando e o representante compartilha com a turma inteira. A dúvida de um muitas vezes é a dúvida do outro também. E assim a gente vai já durante a semana trabalhando, tirando dúvidas para o encontro síncrono poder render mais. Tudo bem, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, assistam a segunda e caiam dentro dos exercícios. Bom estudo a todos e fiquem com Deus.